Olá, queridos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. E o tema de hoje é Olhando na Direção Certa. Está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Hebreus 12, 2. Diz assim o texto: Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e este assentado à destra do trono de Deus. Vamos orar, queridos. Pai querido, eu te louvo, Deus, por esse momento em que nós podemos estudar da tua palavra. Fala conosco nesse dia, Deus. O Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe o momento que nós estamos vivendo e o quanto nós precisamos de ti, Deus. Precisamos da tua direção, precisamos da tua revelação, precisamos do teu cuidado. Ó Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor amado, por tantas vezes nós ignorarmos o teu ensino ou não praticarmos a tua palavra. Nos ajude, Deus, a viver o teu propósito. Pai, que a tua palavra venha falar com cada um dos teus filhos e que teu nome seja glorificado, Senhor. Que o teu nome seja exaltado e glorificado. Caia por terra agora toda resistência, toda opressão, Pai, e queremos dar lugar somente ao teu Espírito para que venha falar conosco nesse dia. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Amém, queridos? Olhando na direção certa. Em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, Jesus nos ensinou sobre a necessidade de termos bons olhos. Olha o que diz lá. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há e sejam trevas, que grandes trevas serão. Ele disse que a lâmpada do corpo são os olhos, e se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Se, porém, os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. É tão importante quanto ter bons olhos, é saber olhar na direção certa, pois a direção que nós olhamos decide o nosso futuro. Fisicamente, podemos olhar em 5 direções: para frente, para trás, para baixo, para o alto e para os lados. Espiritualmente, não é diferente. Sempre estamos olhando para uma dessas 5 direções. Muitas coisas não dão certo em nossas vidas porque olhamos para a direção errada. E eu quero falar nesse dia. Vamos aprender como um exemplo de pessoas que olharam para direções, para essas direções, para direções corretas ou direções erradas. A primeira direção, olhando para trás. Lá em Gênesis capítulo 19, versículo 26, diz assim: E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Olhar para trás é uma direção errada para se olhar. A mulher de Ló é um triste exemplo de pessoas que olham para trás. Ela já havia sido salva de Sodoma e Gomorra, porém no seu coração estava preso no passado. Por isso não pôde enxergar que Deus tinha algo melhor para ela. Pessoas que olham para trás vivem paralisadas espiritualmente. E esse exemplo da mulher de Ló, né? O anjo do Senhor veio para destruir Sodoma e Gomorra. Mas ali Ló acolheu os anjos, deu todo suporte para eles. E o anjo do Senhor disse para eles: olha, eu vou tirar vocês desse lugar, para que vocês sejam salvos da ira do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E aí tirou eles, mas adverteu eles: não olhem para trás. Se vocês olharem para trás, vocês morrerão. E aí, naquele momento que tiraram eles daquele lugar, começou a destruição de Sodoma e Gomorra.
começou a cair fogo sobre as cidades, começou toda aquela destruição. E a mulher de Ló, o que ela faz? Ela olha para trás, para aquilo que ela deixou, para aquilo que ainda nos seus olhos trazia certo prazer, certa alegria. Mesmo sabendo que aquele lugar era um lugar de corrupção, um lugar perdido, um lugar que estava totalmente destruído e fora do propósito de Deus. E por causa disso, ela virou uma estátua de sal. Então, querido, quando nós olhamos para trás, quando nós olhamos para aquilo que nós deixamos, e ainda sentimos algo por essas coisas, queridos, nós estamos impedindo, viver o novo de Deus. E Deus tem algo novo para você todos os dias. Deus tem algo maravilhoso para realizar na sua vida. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14 diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio soberano e a vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo fala. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Lá em Lucas capítulo 9, 59 a 62, diz assim: A outro disse Jesus, segue-me. E ele, porém, respondeu, permita-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu e disse, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O outro disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa eu primeiro despedir da minha casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, queridos, tem certas coisas, que quando nós olhamos para trás, impede de nós vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Veja o exemplo que Jesus dá para os seus discípulos. Seus discípulos estavam tomando um posicionamento, os seus discípulos estavam seguindo ao Senhor, mas era necessário que eles entendessem que tudo aquilo que eles deixaram para trás, agora a importância que o Senhor estava mostrando para eles é o que estava acontecendo dali em diante e para frente. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1 diz assim, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Então, querido, aquilo que nós deixamos para trás era motivo de nos escravizar. Era motivo que dominava o nosso coração. Era o motivo que dominava a nossa mente. Agora nós somos livres. Agora nós não temos mais parte com aquilo. Agora nós temos o novo de Deus, uma nova vida transformada, um novo pensamento. Então, queridos, não olhe para trás, não volte para aquelas coisas que você vazia, mas olhe para o Senhor e peça para que Ele revele para você o que Ele tem separado para a sua vida. Viva o novo em Cristo Jesus. A segunda direção, olhando para baixo. Lucas capítulo 16, versículo 23 diz assim, no inferno, estando em tormentas, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olhar para baixo, queridos, representa as pessoas que têm uma visão terrena, só vivem na função de hoje, não conseguem enxergar a eternidade. O homem rico, nesse texto, depois você lê todo o texto, ele não se preocupava com a eternidade. O rico não se preocupava com a eternidade, só se preocupava com aquele momento. Só ergueu os olhos quando estava já no inferno, quando não tinha mais condições de ter mudança na sua vida, ou ter a salvação da sua alma. Infelizmente, há muitos cristãos que estão vivendo assim, presos nas coisas dessa vida, sem conseguir enxergar a eternidade. Irmãos, nós entendemos que nós temos sim os nossos deveres, nós temos o nosso trabalho, nós temos as coisas para fazer, mas não coloque os teus olhos somente nessas coisas. Faça aquilo que você tem que fazer, mas sempre tenha os seus olhos naquilo que o Senhor tem para você. O Senhor está permitindo de nós estarmos aqui, porque Ele tem um propósito para cada um de nós. Provérbios capítulo 4, versículo 25 diz assim, os teus olhos
olhem direito e as suas pálpebras diretamente diante de ti. Então olhe para o Senhor. Isaías 51, versículo 6 diz assim: levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça e a terra envelhecerá como um vestido e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será anulada. Você pode dar um glória a Deus? Então, queridos, o que Deus tem reservado para nós é eterno, e o que nós temos aqui é passageiro. Nós não vamos levar nada daqui, mas o que nós vamos levar é a nossa alma, é a nossa vida com o Senhor. Então, queridos, viva a plenitude do Senhor. Viva a vontade e o propósito soberano de Deus. Viva, sim, aquilo que Deus tem para a tua vida. Começa a se alegrar, começa a louvar ao Senhor, começa a bendizer ao Senhor, começa a ter uma vida de santidade, começa a ter uma vida de testemunho. Aonde você for, o Senhor seja exaltado, glorificado, e você possa viver as boas novas do Senhor. A terceira direção é olhando para os lados. Mateus capítulo 14, versículo 30 diz assim: reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Queridos, olhar para o lado é viver olhando para os problemas e dificuldades. Pedro, quando tirou os olhos de Jesus, olhou para os lados e começou a afundar naquela tempestade, onde ele estava andando sobre as ordens do Senhor, andando sobre as águas. Pedro, quando tirou os olhos de Jesus, olhou para os lados e aí começou a afundar. Muitas pessoas vivem afundando nos problemas, porque vivem olhando para os lados. Assim como Pedro, Jesus nos chamou para andar sobre as águas, andar sobre os problemas. Mas para isso, não podemos viver olhando para os lados. Olhar para os lados também é viver olhando para os homens, ao invés de olharmos para Jesus. Então, querido, não tire os teus olhos do Senhor. Muitos ventos virão, muitas tempestades virão, mas saiba que o teu livramento está no Senhor. Saiba que o Senhor está cuidando para que você vença, para que você venha superar, para que você venha passar por esse momento. Não deixe que os ventos, não deixe que as dificuldades, não deixe que os problemas tomem conta da sua mente e do seu coração. Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então não confie em pessoas, não confie no sistema, mas confie no Senhor. Salmo 119, 37 diz assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis e faze-me viver nos caminhos que traçaste. Queridos, essa é a nossa oração. Senhor, desvia os meus olhos daquilo que vai perecer e coloco meus olhos naquilo que o Senhor tem traçado na minha vida. Salmo 123, versículo 2 diz assim: assim como os olhos dos servos estão atentos, a mão do Senhor é como os olhos dos servos estão atentos nas mãos do Senhor. Também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Então, queridos, quando nós estamos olhando para o Senhor, a misericórdia do Senhor se renova toda manhã. Está escrito lá em Lamentações, capítulo 3. Veja lá o que diz, que todos os dias nós não somos consumidos por causa da misericórdia do Senhor. A quarta e a quinta direção é olhando para a frente, é olhando para o alto. Provérbios capítulo 4, versículo 25 diz assim: os teus olhos olhem direito e as suas pálpebras diretamente diante de ti. No Salmo 121, versículo 1 e 2 diz assim: elevo meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, essas são as direções corretas para nós olharmos. Olhar para frente, olhar para o alvo e não perder o foco do propósito de vida que Deus tem para nós. Olhar para o alto é olhar para Deus. É dele que recebemos a força para vencermos as dificuldades. É dele que recebemos o nosso socorro. Então, queridos, nós tivemos aqui as direções que nós precisamos ter cuidado, né? Olhar para trás,
olhar para baixo, olhar para os lados, mas aqui nós temos a referência para onde nós devemos olhar. Olhar para o alvo e olhar para Deus. Olhar para o alto. Então, queridos, não permita que os ventos, as dificuldades, as situações, o momento que você está vivendo, tire você do alvo e do propósito de Deus. Muitas coisas vão tentar, mas em nome do Senhor Jesus, o Senhor está contigo. Você vai se posicionar, você vai olhar para o Senhor, você vai vencer as tentações, você não vai olhar para trás e sentir saudade ou talvez sentir desejo ainda por algumas coisas que te escravizaram por tanto tempo. Em nome de Jesus, você está liberto. O sangue do Senhor está sobre a tua vida. O poder do Senhor do alto revestiu você para que você vença e rompa, para que você viva debaixo da luz do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Então aqui está o segredo de nós vencermos. Primeiro, confiar no Senhor de todo o coração. Segundo, não apoiar no nosso entendimento. Não coloque a esperança naquilo que você tem de conhecimento ou de intelecto, mas reconheça o Senhor em todo momento. Reconheça que você é limitado, que você é fraco, mas que o Senhor está na tua vida e que Ele pode mudar toda a situação. Peça a Ele: Senhor, endireita, mostra para mim o caminho que eu devo andar, por onde eu tenho que colocar os meus pés, para que eu siga a tua vontade. João capítulo 16, versículo 13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará de toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Vou repetir. Mas quando o Espírito da verdade, Ele guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Amados, que você seja tomado pelo Espírito Santo, que você seja tomado pela presença do Senhor, para que você tenha visão, para que você fale aquilo que o Senhor tem para falar através da sua vida, para que você pense naquilo que Ele quer que você possa pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas do Senhor, pensar naquilo que Ele tem reservado para a tua vida. É tão maravilhoso que quando você acorda e fala: Senhor, o que o Senhor preparou hoje para mim? Esse dia, Senhor, eu entrego nas tuas mãos e quero viver intensamente o teu propósito, porque eu estou aqui para cumprir com os teus desígnios. A minha vida pertence ao Senhor. A minha vida é totalmente do Senhor. Tudo que eu tenho é do Senhor. E te louvo pela tua graça e pela tua misericórdia. No Salmo 141, versículo 8 diz assim: pois em ti, Senhor Deus, estão os meus olhos. Em ti confio e não desamparas a minha alma. Então, queridos, nós temos essa revelação do Senhor para que nós possamos viver a direção correta. Não olhando para trás, nenhum momento. Não olhando para baixo. Não olhando para os lados. Mas sim tendo os nossos olhos para frente e para o alto. Olhando para o propósito do Senhor. Todas as vezes que você busca na palavra do Senhor, o Senhor vai direcionar você para frente e para o alto. E você vai viver o propósito dele. Amém, queridos? Eu sei que o Senhor, Ele está nos ensinando diante de todas esse momento difícil que nós estamos passando. Mas, querido, o Senhor, Ele não despreza o momento que você está vivendo. Pelo contrário, o Senhor, Ele prepara todas as coisas para que você possa vencer e para que você possa romper. Nele nós vamos vencer. Nele nós vamos superar. Nele nós vamos viver o propósito. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, Deus, pela tua palavra. Pai, nós precisamos muito de ti. Precisamos sim tirar os nossos olhos das coisas que ficaram para trás. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Perdoa os nossos pecados.
Liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que ainda nos aprisiona. Senhor amado, tira, Deus, todo pensamento maligno. Tira todo desejo maligno. Tira, Senhor, aquilo que venha nos perturbar. Em nome de Jesus. Também, Senhor, eu peço no nome do Senhor Jesus, que nós não venhamos olhar para baixo, Deus. Nenhum momento, Senhor. Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que os nossos olhos não venham ser enganados por aquelas coisas que ainda tentam nos prender. Também aquilo que está, os nossos olhos às vezes olham para o lado, para as situações, para as adversidades, para os problemas. Senhor, nos livre, Deus. Pai, nós queremos olhar para Ti, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza e o Senhor é a nossa salvação. Nos ensine a olhar para a frente, nos ensine a olhar para o alto, nos ensine a depender totalmente de Ti e descansar no Senhor e viver cada dia o Teu propósito. Eu abençoo Teus filhos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, queridos.